E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma revisada aqui em equilíbrio químico, o tal do KC lá, né? Equilíbrio químico. Muito comum cair isso no vestibular e nas provas aí, tá? Então, lembrando que se você tiver alguma dúvida em outra matéria, outro tópico, algum exercício que não esteja saindo, acesse nosso site lá, easyvest.com.br. Tem um botão de dúvidas, você pode mandar sua própria dúvida, nós respondemos o mais rápido possível, ok? E para quem mora aí na cidade de São Paulo, ou ABC, São Bernardo, Santo André, São Caetano, nós também oferecemos aulas presenciais na casa de vocês ou em algum lugar combinado aí. Dá uma acessadinha lá, tem todas essas opções lá. Muito bem, então, começando aqui. O que é esse tal do equilíbrio, né? É o seguinte, faz de conta que eu tenho um composto A mais um composto B virando um composto C, tá? Então, seja lá quem for ABC. Faz de conta aqui que no início, eu vou escrever aí de início, tá? Eu tenho, sei lá, 10 mol de A, 10 mol de B e 0 mol de C. Então, só tenho reagentes, nada de produto. Se eu deixar esse sistema reagindo, o que vai acontecer? A e B vão reagindo e virar C, né? Então, essas concentrações vão caindo, ó. Aqui vira 9 e 9. Tá vendo que caiu 1 aqui, ó, nos dois? Se caiu 1 e a estequiometria é 1 para 1, para 1. Aqui, pessoal, só para ficar melhor, vou pôr 1 para 1 para 2, tá? Fica mais legal, ó. Então, é um desse mais um desse, dando 2 desse. Se aqui caiu 1, aqui sobe 2. Ok? Porque estequiometria garante que cada um de B ou um de A, tanto faz, geram 2 de C. Ok? Então, se aqui cai 1, aqui sobe 2 obrigatoriamente. Ok? Caindo, ó, então vamos para 8, faz de conta. Caiu mais 1, né? Então aqui sobe mais 2, vai para 4. E aqui cai para 7, por exemplo, aqui sobe para 6. E faz de conta que você chega aqui nessa situação e você deixa esse sistema lá reagindo, reagindo, reagindo. Você vê que isso não muda. Você vai medir essas concentrações. Nossa, hoje minha letra tá só na graça. Tá, você mede aqui concentração de A, B, C e você fala, nossa, não muda. A está sempre 7, B 7 e C sempre 6. Você deixa 1 hora, 2 horas, você deixa um dia lá, continua 7, 7, 6. Nesse momento que nada muda, a gente fala que chegou num equilíbrio. Ou seja, A e B não conseguem mais virar C e C não consegue virar mais AB. Tá? Aqui é importante, pessoal, que está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? A e B está virando C e vice-versa também. Okay? No equilíbrio, a velocidade com que a B vira C é a mesma velocidade com que C vira B de volta. Ok? A gente está acostumado, né, só reagente virar produto, mas na vida real, ao mesmo tempo que a gente vira produto, o produto vira reagente de volta. Tá? Na realidade é isso que acontece. Pegadinha clássica, não caiam aqui. No equilíbrio, opa, ainda há reação. Tá? Não é porque as concentrações ficam constantes, 7, 7, 6 no nosso exemplo, que parou de reagir, tá? Ainda A e B vira C, mas assim como A e B vira C, C está desvirando a B de volta na mesma velocidade. Tá? Então, ainda há reação, e a gente fala que a velocidade direta é igual a velocidade inversa. Tá? A velocidade direta é a velocidade com que AB vira C. E a velocidade inversa é a velocidade com que C vira B. Inversa. Como essas duas são a mesma no equilíbrio, essas concentrações ficam sempre constantes. Ok? Se você não lembra, né? Essa coisa de velocidade se calcula na matéria que, em geral, o pessoal vê antes de equilíbrio, que é cinética química. Um dia a gente vai fazer um vídeo aí sobre cinética e ver como é que calcula essa velocidade aqui.
ok? Mas, por enquanto, vamos usando ela aí para ver o equilíbrio. Beleza, nesse momento ó, que chegou no equilíbrio, a gente consegue calcular um negócio que a galera chamou de KC. Chamam de constante de equilíbrio. Que é o quê? Você vai pegar as concentrações lá na situação do equilíbrio e fazer assim, ó, as concentrações dos produtos dividido pela concentração, oh meu Deus, concentração dos reagentes. Tá? Essas chaves aqui, esses colchetes, significam concentração, ok? Como é que fica para esse caso? Aí aqui vai ficar elevado a uns valores x, y, que nada mais são do que os coeficientes aqui, ó. Quer ver? Fazendo um exemplo fica mais fácil de enxergar. Como é que fica? Tá, então essa é a forma da constante de equilíbrio. Não pode esquecer aí. Tá? Isso é crucial para nós. Então como é que fica constante nesse caso? Ó? Quem que é produto? É o C. Tá? Produto é quem está do lado direito aqui da reação. Então fica a concentração de C elevado ao coeficiente de C, que é 2. Tá? Então fica a concentração de C ao quadrado dividido pelos reagentes. A multiplicação dos reagentes. Tá? No caso aqui tenho 2, que é o A e o B. Então fica a concentração de A vezes a concentração de B. Aqui é elevado a 1 mesmo, né? Porque os coeficientes são 1. Ó. Quando é elevado a 1, a gente nem põe, tá? Deixa só A e B. Tá? Esse é o valor do K, de um modo aí literal. Vamos substituir pelos valores, né? Ó. Quanto que é a concentração de C no equilíbrio? Vale 6. Então fica 6 ao quadrado, né? Dividido pela concentração de A, que é 7, vezes a concentração de B, que é 7 também. Então dá 36 sobre 49. Ó. Essa é a minha constante de equilíbrio para essa reação química que eu inventei. Tá? E você descobre assim a concentração. Você vai no laboratório, deixa esse negócio reagir. Quando você vê que as concentrações ficam iguais e não mudam mais, você fala, olha, atingiu o equilíbrio e define seu KC. Tá? É assim que eles fazem. Com certeza tem modelos aí para você poder fazer sem precisar fazer experimento, mas o jeito mais clássico aí é fazendo o próprio experimento, tá? Aí você vai lá e publica no livro, na internet, ó pessoal, o KC para essa reação vale 36,49. Só lembrando de uma coisa, tá? Que sempre cai em testes isso. Ó. O KC, deixa até de outra cor aqui, ó. O KC depende da temperatura. Que é o seguinte, ó, faz de conta que esse equilíbrio eu atingi quando eu estava a 25 graus Celsius. Se você mudar essa temperatura, esse equilíbrio aqui não vai parar mais no 776. Tá? Pode ser que ele pare um pouco antes, pode ser que ele pare aqui, ó. Pode ser que ele continue mais um pouco. Tá? Então, se você mudar a temperatura do seu experimento, o K muda. Okay? A gente vai ver mais para frente a influência da temperatura e ver para onde que o equilíbrio vai. Se vai mais para frente ou se para antes. Tá? Mais para frente a gente vê isso. Outra coisa importante aqui a lembrar, pessoal, é que nessas expressões de K, tanto em produto quanto reagente, tá? Você vai colocar aqui só substâncias, só líquidas e gasosas. Ok? Então, líquidas e gasosas. Não entra aqui substâncias sólidas. Tá? Sólido não entra na constante de equilíbrio. Tá? Porque medir concentração de sólido é uma coisa um pouco complicada. Tá? Então, nessa expressão de KC, só substâncias líquidas e gasosas. Ou aquosas. Né? Aquosas são substâncias na água, são líquidas. Ok? Beleza, isso daqui é a nossa teoria. Vamos agora fazer uns exercícios.
Tá, pessoal? É extremamente importante que vocês acompanhem, tentem fazer juntos os exercícios, depois tentem refazer, tá? Só ver essa teoria, só ver alguém fazendo, não é suficiente para vocês aprenderem bem, tá? Tem que estudar sozinho, tem que gastar um tempo aí fritando o cérebro um pouco, ok, pessoal? Vamos lá, exercício 1, bem tranquilo aqui, ó. É teoria. Dá uma lidinha e aí, vamos lá. Beleza, então essa primeira opção, né? Ela tá certa, ok? Porque, ó, se eu tenho A mais B tentando virar C, por exemplo, o que é o equilíbrio? É quando a concentração de tudo permanece constante, tá? Então, aquele mesmo exemplo, tem 10, 10 e 0, aí vai para 9, 9 e 1, tá? Aqui vou pôr 1, coeficiente tudo 1 para 1 para 1. Então, cai 1 aqui, sobe 1 aqui. Vai 8, 8, 2. E 7, 7, 3, por exemplo. Faz de conta que o equilíbrio é aqui. O equilíbrio é o quê? É isso, isso e isso fica constante. Nessa alternativa 1, se o sistema estiver aberto, ou seja, você tem aqui, por exemplo, A, B, isso virando C. Se, por exemplo, C for um gás e esse C puder escapar e ir lá para fora, para o ambiente, essa concentração 3 vai começar a baixar para 2, por exemplo. Né? Quando essa concentração baixa, não é mais equilíbrio, porque equilíbrio a concentração tem que ficar igual. Então, o equilíbrio químico só pode ser atingido no sistema fechado. Você não pode deixar o C escapar, senão ele sempre vai alterar essa quantidade. E aí não é mais equilíbrio, ok? 2 também está certo, tá? As propriedades dos sistemas permanecem constantes no equilíbrio. Verdade, né? No equilíbrio nada mais muda. Então, se ele atingiu determinada cor, ou determinada massa, ou densidade, ou concentração, isso não vai mudar, já equilibrou. Então fica sempre igual. E essa terceira é aquela lá que a gente falou da pegadinha, né? No equilíbrio, não é porque chega no equilíbrio que tudo para. Tá? Ainda permanecem em evolução. As coisas continuam ocorrendo, mas a taxa com que ocorre para a direita ocorre para a esquerda também. Então, fica tudo constante, mas ainda há colisão entre moléculas, ainda há formação de complexo ativado, ainda há transformações. Mas é tudo o que faz, desfaz ao mesmo tempo. E aí fica tudo constante. Ok? Então, a alternativa E aqui. 1, 2, 3 corretas. Vamos lá para o segundo exercício. Esse daqui é bem legal, de gráfico. Aposto que um dia na vida vocês vão fazer um exercício desse. Tá? Dá uma pausa aí, dá uma lidinha, vê o que vocês acham. Então aqui ele dá uma intro, né, a respeito da amônia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e dá a reação química para a gente. Primeira coisa aqui é que essa reação não está balanceada. Tá? Ele até alertou isso para a gente. Então, para estudar equilíbrio, a reação precisa estar balanceada, até porque aqui no KC, lembra, entra aqui no... Os coeficientes estequiométricos viram os expoentes lá depois. Tá? Tem que estar balanceado a reação química. Então, vamos balancear aqui. Aqui dá um 2, né? E aqui dá um 3. Tá? Se vocês não lembram como balancear, dá uma olhadinha. Procura no nosso canal um vídeo sobre NOx e balanceamento. A gente faz uma revisão legal lá sobre como balanceia. Ok? Aqui é o seguinte, pessoal. Nessa matéria, a gente sempre adota que quem está do lado esquerdo da reação é reagente. E você começa sempre com uma quantidade de reagente. E quem está aqui do lado direito é produto. E você começa com uma quantidade zero. Tá? A gente adota nessa matéria que nunca tem produto no início. A não ser que ele explicitamente fale. Tá? Nesse caso, ele não dá informação. A gente vai adotar que começa com zero. Então, dá uma olhada no gráfico. Ó. Esse agente C, essa curvinha aqui, ele já começou com uma concentração. Então, tem que ser o NH3, porque ele é reagente. Começa com um pouco de reagente. Né? Então, C é o NH3. Agora, temos o A e o B,
que são produtos, né? Você vê que começa com 0, aumentou um pouco, aumentou um pouco. B aumentou um pouco, aumentou um pouco. Como é que a gente sabe quem que é o A, quem que é o B? Tá vendo que B aumentou mais do que A? Né? A essa curva pequenininha e B essa grande. Se você der uma olhada na estequiometria, aqui é como se fosse 1, né? Vê que eu tenho 3H2 e 1N2, ou seja, o H2 forma 3 vezes mais que o N2. Portanto, esse composto B, que formou mais, vai ser o H2. Opa. E o A vai ser o N2. Ok? Se você medir mais ou menos essa distância e essa, você vê que B realmente dá mais ou menos o triplo de A. Né? Multiplica essa setinha por 3 aqui. Dá mais ou menos o tamanho de B. Né? Porque estequiometricamente forma o triplo de H2 do que forma de N2. Tá? Então ele quer ABC respectivamente, então é N2H2, NH3, alternativa D. Ah, só lembrando, tá, pessoal? Devia até ter falado isso no começo. O equilíbrio aqui atinge mais ou menos aqui, ó. Lembrar, equilíbrio é quando as concentrações ficam constantes. Enquanto uma dessas curvas estiver mudando aqui, ó, não entra em equilíbrio. Então aqui não é equilíbrio. Quando que as curvas começam a ficar retinhas, né? Ou seja, não muda mais? Mais ou menos aqui, né? Ó, o A já está retinho aqui, desde aqui mais ou menos. O C fica reto aqui, né? Aqui ele ainda está um pouquinho encurvadinho. E o B está encurvado, encurvado, encurvado. Aqui ele fica reto. Tá? Então equilíbrio é quando tudo fica... As concentrações ficam horizontais aqui. Que é mais ou menos aqui. Nesse caso não importa, tá? Mas fica esse conceito importante. Vamos lá para o próximo. Que não vamos fazer todos, tá? Vamos fazer só o A e o D aí. Só para a gente aquecer, né? Então ele pede, escreva a constante de equilíbrio para cada equilíbrio. Vamos fazer o A. Então lembra lá, Kc é o quê? Vamos dar uma olhada. É a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando que tem que elevar ao coeficiente estequiométrico. Tá? Então, como é que fica aqui? Dessa reação A. Quem que é produto? NO2. Então, fica a concentração de NO2 elevado ao coeficiente, ao quadrado, dividido pela concentração do produto, N2O4, que é elevado a 1, né? Não tem nada aqui. Não põe nada, não põe 1, deixa sem nada. Vou fazer do B também, vai? Então, Kc aqui, concentração do produto. Lembrando que produto é quem está do lado direito aqui dessa flecha. Então, é o CO2 elevado ao quadrado dividido por CO elevado ao quadrado, ok? Coeficiente, vezes, lembra, multiplica o outro reagente aqui, ó, O2, elevado a nada, que é 1 ali. Beleza, vamos lá para o D, tá? O C, se vocês quiserem tentar aí depois. Vamos para o D, então Kc é produto. Quem que é produto? Essa galera. Vou pegar o N2 primeiro, tá? N2 elevado ao coeficiente vezes H2O elevado ao coeficiente 4 dividido pelos reagentes. Ó. N2H4, então por aqui, N2H4 elevado ao quadrado, não esquece lá, e NO2 elevado ao quadrado também. Tá? Aqui fica assim, não tem número, não tem nada, ele quer só as expressões matemáticas aí. Beleza, vamos lá para o próximo. Aqui um pouquinho de reação direta e inversa. Né? Lembrando, pessoal, que reação direta é reação para a direita, né? Direta, direita. Então, direita é a reação que a gente chama de direta. E reação para a esquerda é a reação que a gente chama de inversa.
Então ele dá essa reação aqui, cujo Kc é 002. Tá? Sempre o Kc se refere à reação direta. Tá? Sempre ele assume que você vai olhar na reação normal, no sentido normal, para a direita. Quando ele pede a reação inversa, o Kc, é só você pegar o Kc da reação direta e fazer o inverso dele. Então, o Kc da inversa fica 1 sobre o Kc da direta. Ok? Então, o Kc da reação... Quem que é reação inversa aqui? É escrever ao contrário. Ó. É pegar os produtos e virarem reagentes. E pegar esse cara que era reagente e virar produto. Essa é a reação inversa. Ok? E o Kc dessa reação é 1 sobre, né, usando aqui esse conceito, o Kc da direta, 0,02. Se você fizer essa continha aí, dá 50. Ok? Vou colocar Kc aí, ó. Kc da inversa. Ok? Então, só por um sobre o outro, você acha o Kc da reação inversa. Vamos lá para o próximo. Esse é bem legal, hein? Vamos lá. Então, o cara fala que ele colocou 8 mol de amônia. Então, colocou 8 mol desse negócio aqui. Lembra, esse negócio é reagente. Então, no gráfico, ele começa altinho, começa com bastante. Olha lá, 8 mol de amônia, né? Essa curvinha. E os outros dois aqui, que são produtos, começa com 0. Ó. Esse. Ok? O que vai acontecer, então? Esses 8 mol de amônia vão começar a reagir e vai cair a concentração deles. Tá gastando. E o H2 e o N2, que são produtos, vão começar a reagir e formar. Por isso que aumenta. Lembra lá do exercício anterior? Onde que alcança o equilíbrio aqui? Né? Alcança mais ou menos aqui. Ó. Que é quando as 3 curvinhas ficaram retas. Ó. A partir daqui, reto, reto e reto. Tá? Então, aqui nesse pontinho vermelho, aconteceu o equilíbrio. Ok? Então, H3 estava caindo, parou de cair. H2 e N2 estavam subindo. Nesse ponto, eles param de subir. É o tal do equilíbrio. Ele quer o Kc. Lembra lá? Kc é concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Quem que é produto aqui? Quem está do lado direito. Reagente, esse cara. Então, vamos lá. Vamos escrever isso genericamente, sem valor por enquanto, tá? Então, produtos são esses dois. Vou pegar o H2 elevado ao coeficiente dele, que é o 3, e multiplica pelo N2, 1, né, aqui, dividido pelo NH3 elevado ao quadrado. Agora, vamos no gráfico ver quanto que vale essas concentrações. Ó. De H2, você dá uma olhadinha aqui, ó, vale 6. Então, fica 6 ao cubo vezes N2. Olha lá, ó, dá 2. Então, vezes 2 dividido por NH3, que é essa curvinha aqui, ó, que no equilíbrio vale 4. Então, dividido por 4 ao quadrado, né? Então, faz lá, ó, 6 ao cubo dá 6 vezes 6 vezes 6 vezes 2 dividido por 4 ao quadrado. Olha lá, se fizer essa conta aqui, dá 27. Então, Kc vale 27. Ah, aliás, desculpa, pessoal, aqui eu não tinha visto que eu tenho um volume de 5 litros aqui, ó. Tá? Não caiam nisso que eu caí, por favor. Tá? O que a gente pôs aqui não foi concentração, né? Lembra? Esse colchetinho significa concentração. O que a gente pôs aqui foi número de mols, ó, que é o que o gráfico está dando. Né? Você não é número de mols. Quando que você pode pôr número de mols aqui, igual a gente fez? Quando o volume for 1 litro. Tá? Porque qualquer coisa dividido por 1 dá qualquer coisa.
Tá? Lembrando que a concentração de algum composto A aqui é o número de mols de A, Na, dividido pelo volume. Ok? É sempre assim que você calcula a concentração. É número de mols por volume. Esse gráfico só dá o número de mols. A gente precisa achar a concentração. Só dividir pelo volume. Vou fazer separado aqui, tá? Então, quanto que fica a concentração de H2? Esse daqui. Vai ser número de mols de H2, que é 6, ok? Dividido pelo volume, que é 5 litros. Então, dá 6 quintos, ou seja, 1,2. Ok? Qual que é a concentração de N2? Mesma coisa. Número de mols, que é 2, dividido pelo volume, que é 5. Dá 0,4. E qual que é a concentração de NH3? NH3, número de mols, 4 aqui, né, no equilíbrio. Sempre tem que estar no equilíbrio, tá? Não pode pegar qualquer valor aleatório, tem que ser a partir do equilíbrio. Então, dá 4 quintos, que é o volume, né? Então, dá 0,8. Essas são concentrações. Aí sim a gente joga nessa fórmula, tá? Então, fica H2 ao cubo, ou seja, 1,2 ao cubo, vezes N2, que é 0,4, dividido por NH3 ao quadrado, ou seja, 0,8 ao quadrado. Resolve lá essa conta, dá 1,08. Tá? Então, olha o cara, até pôs o 27 ali que está errado, tá? Então, cuidado aí, é o C. Beleza. Bora pro próximo, então. Força aí, pessoal. Estamos mais da metade já. Agora vai entrar umas contalhadas aqui, tá? Então, dá uma lidinha aí. Tenta se habituar com o problema. E vamos que vamos. Então, o cara deu essa reação pra gente e falou que a constante de equilíbrio vale 4 vezes 10 a menos 4. Ó, deixar anotado aqui. 4 vezes 10 a menos 4. Beleza. Eu vou escrever a reação química aqui, porque a gente vai precisar fazer umas contas aí. Ok? Então, 2NO. Não vou escrever, tá? Os estados físicos. Toma só cuidado, lembra, se tiver um sólido aqui, não entra na constante. Tá? Nesse caso é só gás, então estamos de boa. Ele fala que nessa temperatura aqui, as concentrações de equilíbrio de N2 e O2 são 4 vezes 10 a menos 3. Então, de N2 é 4 vezes 10 a menos 3. E de O2 é 1 vezes 10 a menos 3. Isso no equilíbrio, tá? Ele afirma ó, concentrações de equilíbrio. Então, no equilíbrio, eu tenho isso. Ele não dá a concentração de NO. E ele pede qual será a concentração de NO. Vamos usar o K, né? É o K que manda no equilíbrio. Então, como é que fica o K para essa reação? Lembra, é sempre a concentração dos produtos, então NO, elevado aqui ao coeficiente, dividido pela concentração aqui dos reagentes. N2 e O2. Aqui é elevado a 1 mesmo, né? Porque é 1 em 1. Olha lá, vamos dar nomes aos bois. Quanto que vale Kc? 4 vezes 10 menos 4. Então, eu vou falar que 4 vezes 10 a menos 4 é igual a concentração de NO2, de NO. Não sei, vou chamar de x ao quadrado, né? Sobre qual que é a concentração de N2. Olha lá, 4 vezes 10 a menos 3 vezes concentração de O2. 1 vezes 10 a menos 3, vou escrever só como 10 a menos 3, ok? Meu objetivo é achar x. Como é que faço? Passo essa cambada toda, que está dividindo, passo para cá multiplicando. Então fica assim, ó, 4 vezes 10 a menos 4, que é isso daqui,
vezes 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Isso é x ao quadrado. Aqui, né, vamos fazer número com número. 4 vezes 4 dá 16 vezes... E aí lidar com as potências, né? Quando você tem potências multiplicadas, só você somar os expoentes. Então, fica 10, ó, menos 4 menos 3 dá menos 7, menos 3 menos 10, igual a x ao quadrado. Ou seja, x é só tirar a raiz aqui desse número, né? Então, tira a raiz dos dois lados. Aqui corta a raiz com o x do quadrado. Mas tira a raiz disso, ó. Raiz de 16 é 4. Então, vou por 4. Raiz de 10 a menos 10 é só você pegar esse expoente e dividir por 2. Então, fica 10 a menos 5. Tá? É assim que você tira a raiz de uma potência. Pega o expoente e divide por 2. Então, x é 4 vezes 10 a menos 5. Alternativa D. Isso é legal, né? Se cair na prova, então já vamos garantir as notas aí, né? Vamos lá, para o próximo, dá uma lidinha, se habitua com o problema e vamos lá. Beleza, então o cara deu aqui que a constante de equilíbrio vale 1,8. E aqui, pessoal, ele dá umas concentrações e aqui tem que tomar um cuidado, tá? Ele não afirma que essas concentrações estão no equilíbrio. Eu só posso jogar no KC as concentrações do sistema que eu sei que está no equilíbrio. Aqui ele só afirma, ó, temos uma mistura dos 3 gases com as seguintes concentrações. Dá vontade de já pegar esse negócio e jogar aqui na forma do KC. Mas não podemos, tá? A gente não sabe se isso está no equilíbrio ou não. O que você faz? Você vai calcular um negócio que chama Q. Q é... Tá? O que é esse Q? Esse Q é o andamento da reação. Andamento da reação. O que esse Q é? Ele é exatamente a mesma forma do KC. Você vai pegar os produtos, elevar lá os coeficientes deles e dividir pelos reagentes. É o mesmo jeito de calcular Q. E o que você vai fazer? Você vai comparar esse Q que você achar com a constante. Tá? Vamos fazer aqui o Q e ver quanto dá. Esse Q você pode calcular em qualquer situação, equilíbrio ou não. A gente vai pegar essas concentrações e calcular esse Q aqui. Vamos lá, como é que fica? Genericamente, né, sem valores, fica produto, que é o PCl5, L5 elevado a 1 mesmo, né, não tem nada. Lembra sempre, pessoal, de olhar para os estados, tá? Gás, gás e gás, então todo mundo entra. Dividido pela concentração dos reagentes, PCl3 e Cl2. Que então, como é que fica colocando valores? Ó, PCl5, ele deu aqui, ó, 0,5. Então, dá 0,5 sobre PCl3, esse cara aqui, ó, 0,2, vezes Cl2, que é o 0,25. Tá? Faz lá, faz esse, dividido pelo produto aqui dos dois, ó, vai dar, então, 0,5 dividido por, ó, dá 10. O que esse 10 diz? Tá? É o seguinte, tá vendo que esse 10 é maior do que a constante de equilíbrio? Tá? O que isso implica para a gente? Que essa reação tá demais para a direita. Porque assim, esse seu Q, se você calcular lá no início da reação, por Q0, ele dá 0. Tá? Ou seja, quando só tem o reagente e nada de produto, esse Q é 0. Isso é o início. Ah, pessoal, tem um outro vídeo nosso, dá uma procurada, chama Equilíbrio Químico traço constante de equilíbrio. Tá? Um exercício que a gente resolveu aí da FUVEST, de um funil de separação. Aí. Dá uma olhada no nosso canal que a gente explica bem o que esse Q significa.
Tá? Enfim, ó, o Q no início de tudo, quando só tem reagente, vale 0. À medida que a reação vai acontecendo, ou seja, formando o produto, esse Q vai aumentando. Então, de 0 vale 0,1, 0,2, vale 1, vale 1,5. Quando esse Q chegar no 1,8, ele atingiu o equilíbrio e a reação para. Ok? Mas o que aconteceu nesse caso? Ó? O meu Q já vale 10, ou seja, passou do 1,8. É como se a reação tivesse continuado demais, tivesse ido para o 2, para o 3, para o 4, até chegar no 10. Quer dizer que eu tenho produto demais, a reação ocorreu demais. O que o sistema vai tentar fazer? Vai tentar, digamos assim, desreagir. Tá? Então, produto vira reagente. Via de regra, fica assim, ó, se Q for maior que K, tá? Então você calcula o Q, compara com o K que ele te der. Se for maior, a reação inversa vai ocorrer. Ou seja, vai para a esquerda. Se o Q for menor que o K, ocorre a reação direta. Ou seja, a reação normal. Então, da esquerda vai para a direita. Tá? Na prática é isso. Q maior que Q, Q maior que K, o negocinho aqui vai para a esquerda. E Q menor que K, a reação vai para a direita. Como nesse caso aqui o Q deu 10, ou seja, é maior que K, a gente sabe que essa reação vai para a esquerda. Ou seja, aí tem o sistema encontra-se em equilíbrio? Não, né? Seria equilíbrio se esse Q desse mesmo que o K. Não deu. Concentração de PCl5 irá diminuir. A gente sabe, né, que por causa que o Q vale 10 e o K vale 1,8, vai ocorrer a reação inversa. Ou seja, essa reação, que é uma reação no qual o PCl5 vai diminuir para formar mais desses caras. Então, essa está correta. Ok? Então, isso aí. Ó. Só dá uma olhada nessa E, a constante de equilíbrio muda. Tá? A única coisa que muda a constante de equilíbrio é a temperatura. Tá? Nesse caso, ele vai manter essa temperatura igual. Então, o K não vai mudar. Ok? Vamos para o próximo, então. Muito bem, vamos lá fazer esse. Esse exercício aqui, pessoal, é bem legal, é bem comum aí de cair. Tá? Então, eu vou copiar a reação aqui, ó, 2SO2 mais O2, dando 2SO3. Informações importantes, volume de 1 litro. Né? A gente vai usar isso no futuro para calcular a concentração. Inicialmente, havia 6 mol de dióxido de enxofre. Esse cara aqui, ó. Então, vou pôr 6 mol dele. E 5 mols de oxigênio. Esse cara aqui. E como esse negócio aqui é produto, vou assumir que ele começa com 0. Tá? Então, essa vai ser meu início. Vou pôr um izinho aqui. Ó. Depois de algum tempo, ou seja, no equilíbrio, o sistema atinge o equilíbrio, o número de mols de trióxido de enxofre foi 4. Esse é o trióxido de enxofre. Então, lá no equilíbrio, eu sei que eu tenho 4 desse cara aqui. Tá? Essa tabelinha que a gente está montando aqui é uma tabela clássica que é muito importante vocês saberem montar. Tá? Que ela te dá aí muitos exercícios na mão, se você souber. Então, ó, minha situação inicial é essa. E no final ele deu a informação disso. Como é que você faz? Ó, essa linha do meio a gente chama de R-P. Reação ou produção. Ou seja, quanto desses caras reagiram e quanto eu produzi disso. Olha lá, se no começo eu tinha 0 e no final tenho 4, quanto eu produzi disso? 4, né? 0 mais 4, final dá 4. Ok? E agora, desse cara, a gente vai tirar quanto que reagiu desses outros dois. Ó. Como? Pela estequiometria. Tá vendo que a estequiometria aqui é 2 para 1, no caso, né? Quando não tem nada é 1. Ou seja, se aqui eu produzi 4,
aqui eu tenho que ter produzido metade, 2. Tá? Quando a estequiometria é 1 para 2, quer dizer que cada um desse eu produzo 2 desse. Então, 2 vezes 2 dá 4. Ok? E o outro, como é que fica? Ó, entre o... Ai, caramba. Entre o... SO3 e o SO2. Ó, aqui a estequiometria é 2 para 2. Quer dizer que é igual. Cada 2 desse reage 2 desse. Cada 3 desse reage 3. Cada 4 reage 4. Uma estequiometria equivalente. Então, se reagiu 4 do SO3, vai ter reagido 4 do SO2 também. Tá? É nessa linha do meio aqui, de reação e produção, que você vai usar os coeficientes estequiométricos. Sabendo um deles, você consegue descobrir os outros dois só pela estequiometria. Ok? Aí vira só fazer conta. Ó. Se no início eu tinha 5 e no caso, como ele é reagente, reagiu 2, no final 5 menos 2 dá 3. No início eu tinha 6 do SO2, reagiu 4, no final eu tenho 2. Olha lá, descobri minha situação de equilíbrio. Ele quer o Kc, constante de equilíbrio. Lembrando que Kc você tem que estar no equilíbrio, tá? Aqui não vamos cometer o erro que a gente fez no outro, né? O volume é 1 litro. Então, para achar a concentração de um A aqui, número de mols por volume, sempre o volume eu vou dividir por 1. Então, basicamente, essa concentração é só o número de mols mesmo. Tá? É só esses números, não precisa dividir pelo volume, que vai dar a mesma coisa. Vamos escrever a constante aqui genericamente. Então, é produto, que é SO3, elevado ao coeficiente dele, que é 2, sobre reagente, né? Que é o SO2, elevado a 2, vezes O2, elevado a 1, elevado ao próprio 1. Então, como é que fica? Ó? Fica lá. SO3 é isso daqui, ó, no equilíbrio, né? Tem que ser no equilíbrio. Então, dá 4 ao quadrado dividido SO2, ó. SO2 é 2, então 2 ao quadrado e O2 é 3. Então, isso dá 4 ao quadrado, né? 16. 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, 12. Se você fizer lá, 16 dividido por 12, dá 1,33. Então, esse Kc. Então, alternativa D. Beleza, vamos lá. Então, para o último do dia, que é o mais difícil aqui. Se vocês entenderem esse, ó, estamos muito bem, tá? Um da FUVEST. Dá uma lidinha aí, vê lá. Então, de novo aqui, tá? Vou copiar a reação química. H2 mais I2, dando 2HI. O que ele fala? Que, de novo, ele dá um volume de 1 litro aqui. A gente usa isso para calcular a concentração lá. Então, inicialmente, eu tenho 1 mol de I2. Então, vou pôr 1 mol de I2. 1 mol de H2. E ele não deu nada sobre HI. Lembra? Produto você sempre considera zero, se ele não der. Então, essa é a situação inicial, né? Boa e velha tabelinha. Ele fala que o K dessa reação é 1 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 10 ao quadrado. 100 isso daí, né? Por 100 aqui. E ele quer a concentração de cada um desses caras no final. Tá no equilíbrio. Ou seja, aqui nessa linhazinha, ó, do equilíbrio. Tá vendo que essa tabelinha está bem pobre. Não é igual ao do exercício anterior, que ele deu várias coisas. Aqui ele só deu a situação inicial. Como é que a gente faz? Ó, quanto que vai reagir... Lembra lá, essa linha é reação ou produção, né? Quanto que vai reagir de H2? Não sei. Vou chamar de X. Ok? Ele não dá, eu não faço a mínima ideia. Quanto que reage de 2? Também não sei. Mas eu sei que vai valer X também. Na estequiometria aqui é 1 para 1.
Então, se reagiu x desse H2, tem que reagir x do I2 também. Estequiometria não mente. E a estequiometria é 2HI. Ou seja, um desse forma dois desse. Ou um desse forma dois desse. Tanto faz. Então, no caso aqui da linha de produção de HI, vai produzir 2x. Tá? Tem que ser o dobro disso, por causa da estequiometria. Como é que fica o equilíbrio? Olha lá, no início eu tinha 1, reagiu x, 1 menos x. O que tinha no começo menos o que reagiu. Idem aqui, né? 1 menos x. Aqui, como é produto, no começo eu tinha 0, formou 2x, então fica 0 mais 2x, dá 2x. Essa é a situação de equilíbrio. Isso, desculpa, eu posso jogar no K, né? O K eu só jogo quando eu sei que estou no equilíbrio. Então vamos lá, ó. O K, como é que fica o K para essa reação? HI ao quadrado, produto elevado ao quadrado, ali o coeficiente, dividido por I2 e H2, que são os reagentes. Tanto faz aqui, tá, pessoal? I2 ou H2 primeiro, como é multiplicação, não importa a ordem. Então, como é que fica? Ó? O Kc vale 100. Então, vou escrever 100 é igual concentração de HI. Olha lá, a concentração de HI no equilíbrio é 2x. Então, fica 2x ao quadrado, né? Não esquece aqui do quadrado. Dividido por concentração do I2. Esse cara aqui, né? Ó, I2 dá 1 menos x vezes concentração do H2, aqui, que é 1 menos x também. Okay? Então, como é que fica? Ó? 100, tá? Esse 100 é igual a 2x ao quadrado. 1 menos x vezes 1 menos x é 1 menos x ao quadrado, né, pessoal? Qual que é o melhor jeito aqui? Ó? Tá vendo que eu tenho quadrado, quadrado, aqui 100, né, um número bonitinho. A gente vai tirar a raiz de todo mundo. Então, tira a raiz daqui e a raiz daqui. Tá? Como é que fica? Então, raiz de 100 é bom e velho 10. Raiz de 2x ao quadrado, esse quadrado corta com a raiz. Então, dá só 2x. E aqui também, esse quadrado corta com a raiz, dá 1 menos x. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal, essa região para continuar as contas aqui. Tá? A gente não vai mais usar isso. Vamos. Espera aí. Pensar. Tá, vou diminuir aqui, ó, o enunciado, tá? Depois aumento de volta. Então, fica danico. Daqui a pouco a gente volta. Continuar essa conta aqui em cima, ok? Então, ó, o que eu faço? Eu pego esse 1 menos x, que está dividindo 2x, e vou passar isso multiplicando. Então, fica 10 vezes 1 menos x é igual a 2x. Pessoal, se essas operações não estiverem bem, tenta fazer uma revisão, tá? Manda um e-mail para a gente. Essas coisas, operações matemáticas, precisam estar bem claras aí, tá? É muito importante aí no ensino médio, vestibular. Aqui tem que fazer distributiva, né? Então, fica 10 vezes 1 dá 10, menos 10x é igual a 2x. Olha lá, passo esse menos 10x para o lado direito. Então, fica 10, esse 10, é igual ao 2x, que já existia, mais os 10x, que eu passei. Então, 10 é igual a 12x, né? 10 mais 2 aqui. Então, x, ó, pega esse 12 e passa dividindo 10. Então, é 10 sobre 12. Não é 1,2, tá, pessoal? Às vezes o pessoal vê isso e fala, ah, é 1,2. 1,2 seria 12 sobre 10, tá? Cuidado para não trocar as bolas aí. 10 sobre 12 dá 0,83. Aqui, como as respostas estão tudo em fração, eu vou deixar em fração mesmo, tá? Ó. Então, o nosso x vale 10,2. Ok? Isso daqui, ó. O cara lá, tá? Vou colocar aqui então, tá? Então, x é igual a 10 sobre 2, né? Simplifica os 2 por 2, dá 5 sextos. Então, x dá 5 sextos. Ok? Vou
aumentar de volta aqui. Ai, caramba. Apagar aqui, tá, pessoal? Já resolvemos. Então, o que ele quer? Ele quer a concentração de H2, que é qual? É só 1 menos x. Tá? Se você fizer, então, 1 menos o x, 1 menos 5 sextos, dá lá. Tem que tirar MMC aqui, né? Dá 6. Dá 6 menos 5. Então, dá 1 sexto. Então, de H2 é 1 sexto. De 2 é a mesma coisa, né? 1 menos x dá 1 sexto. E de HI é 2 vezes x. Então, fica 2 vezes 5 sextos. Ok? Se você cortar esse 2 com esse 6, aqui dá 1, aqui dá 3, dá 5 terços. Então, alternativa C, 1 sexto, 1 sexto, 5 terços. Ok? Esse era bem legal, difícil, né? Mas só montar a tabelinha e fazendo que sai. Ok, pessoal? Então, é isso aí por hoje. Qualquer coisa nos mande um e-mail, alguma sugestão. Também estamos abertos. Acesse nosso site lá, easyvest.com.br. Até a próxima, pessoal!